O diário dos últimos dias de Jesus, sábado, 4 de abril de 33 depois de Cristo. O sábado judaico se estende do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Nada se sabe sobre o paradeiro dos discípulos no dia seguinte ao dia da paixão. Muito provavelmente, eles se esconderam por medo das autoridades judaicas, que pediram, os principais sacerdotes e fariseus pediram permissão a Pilatos para proteger o túmulo de Jesus. Eles argumentavam o seguinte: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e digam a todos que o tal Cristo ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação do que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Onde estavam os discípulos? Podemos presumir, com base em suas ações no domingo à noite, que ainda virá, que eles se esconderam com medo atrás das portas, de portas trancadas. O sábado, portanto, foi passado com medo e pavor às escondidas. Os discípulos certamente estavam sofrendo com o choque e o trauma dos rápidos e horríveis eventos do dia anterior, a sexta-feira da paixão. Eles haviam dedicado, afinal de contas, a vida a seguir uma pessoa que havia sido brutalmente e vergonhosamente executada como herege, como criminosa. Suas esperanças para o estabelecimento do reino messiânico de Deus foram destruídas em pedaços. Estavam provavelmente privados de sono e com pavor de perseguição e de processo por parte dos líderes judeus. Com seu líder executado por fomentar a sedição política, eles tinham boas razões para temer. Com Jerusalém ainda abarrotada de milhares de peregrinos da Páscoa, teria sido relativamente fácil se misturar e desaparecer. Alguns podem ter fugido para Betânia ou outro lugar qualquer, antes mesmo do pôr do sol da sexta-feira. A declaração de Lucas 23:56 diz: no sábado descansaram conforme a lei exigia. Pode muito bem servir de véu para encobrir, de fato, a turbulência emocional e física dos discípulos de Jesus no dia seguinte à crucificação. Somente Mateus registrou a atividade do sábado. Como já dissemos, os principais sacerdotes e fariseus se aproximaram de Pilatos e pediram que ele guardasse o túmulo a 7 chaves, até o final do 3º dia, o domingo. Eles explicaram ao governador que o tal mentiroso, referiam-se a Jesus, havia dito: depois de 3 dias eu vou ressuscitar, e expressaram a preocupação de que os discípulos, roubariam o corpo e proclamariam uma mentirosa ressurreição. E se isso acontecesse, eles argumentavam, a situação seria pior que antes. Argumentaram assim com Pilatos. O fato de os líderes judeus enviarem essa delegação a Pilatos no sábado revelava a percepção que eles tinham da situação. Eles também estavam com medo. O medo deles pode ter sido exacerbado pelas circunstâncias incomuns em torno da morte de Jesus. Trevas ao meio-dia, o rasgo da cortina do templo, o terremoto e relatos de mortos agora ressuscitados e que estavam andando pelas ruas como se nunca tivessem morrido. Em outras palavras, a morte de Jesus teria cuidado do problema ou pioraria as coisas para os judeus?
Jesus fez várias predições a respeito de sua ressurreição que seus discípulos falharam em compreender ou tiveram dificuldades em acreditar. Os líderes judeus tinham ouvido rumores daquelas previsões, ou podem até tê-las ouvido da boca do próprio Jesus, e queriam garantir que os discípulos de Jesus não perpetrariam uma farsa, fazendo parecer que as previsões se tornaram realidade. Eles, juntamente com os próprios discípulos, aparentemente não esperavam uma genuína ressurreição sobrenatural, mas temiam muito. A resposta de Pilatos aos membros do Sinédrio que o procuraram é difícil de interpretar. Quando Pilatos respondeu em Mateus 27:65, levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor, Pilatos poderia estar concedendo permissão às autoridades judaicas e fornecendo a elas uma guarda de soldados romanos extraída da guarda militar romana, já designada para a segurança do templo. Ou Pilatos poderia estar negando o pedido e dizendo que guardassem o túmulo eles mesmos, utilizando a própria guarda judaica que eles tinham, a polícia do templo. Em linhas gerais, esse foi o sábado após a sexta-feira da crucificação de Cristo. Um dia de muito cansaço e medo. Para os discípulos, cansaço e medo de serem eles também apanhados e condenados, de como seria o amanhã deles. Eles temiam. Para os judeus, para os líderes judeus, cansaço e medo de serem vítimas de um golpe no dia seguinte. Assim, ainda hoje caminha a humanidade, cansada e amedrontada. Como você encara o amanhã? O que podemos aprender? Qual aplicação nós podemos extrair destes incidentes do sábado da última semana de Jesus? Uma sugestão: espere em Deus, aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Não deixe o medo dominar você. Entregue-se ao Senhor e descanse. A Bíblia fala pouco sobre o sábado, dia após a morte de Jesus e anterior à ressurreição do Salvador. Mas a Bíblia diz o bastante sobre o sábado para nos ensinar que mesmo quando nós somos rendidos pela contingência, Deus está seguindo com seu plano eterno. É só questão de tempo. Como você encara o amanhã? Não temas, espere, tenha fé, viva sem temor e com amor. Nós sabemos que Jesus ressuscitou e porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Outra sugestão: o sábado foi um dia meio oculto, entre aspas, na última semana de Jesus. Foi um dia de esperança. Em algumas tradições, a vigília da Páscoa é guardada no sábado. As pessoas oram e leem as Escrituras a noite toda, esperando pelo domingo da ressurreição. Então crie seu próprio tempo de oração e de vigília da Páscoa neste sábado. Retire-se um pouco e se prepare para o domingo da Páscoa. Como você encara o amanhã? Espere o amanhã com fé. Nutra a sua esperança na palavra de Deus. Volte-se para Deus na palavra e em oração. Deus abençoe você na sua peregrinação.